No Irã, ao menos 5 pessoas morreram em protestos pela morte de uma A mulher. polícia de costumes prendeu Mahsa Amini, de 22 anos, na semana passada. Por usar um véu que mostrava parte de seu cabelo. Mahsa Amini's family claim she was attacked after being arrested by the morality police. She was a healthy 22-year-old woman who was taken and she never left that police station. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que Mahsa avait des ennuis de santé. Pelo menos 16 pessoas já morreram na repressão aos protestos no Irã. 41 pessoas Subiu morreram. para 76 o número de vítimas. 185 pessoas morreram. Una de las imágenes más impactantes es la de una mujer que se subió a una cabina de los servicios públicos donde empezó a cortarse el pelo. O que a gente vê hoje é uma revolta que já superou todas as expectativas em termos de duração, amplitude, alcance. Não são grandes manifestações por causa da repressão, mas também se esperava que a essa altura o nível de repressão que existe já tivesse conseguido calar completamente esse movimento e não conseguiu. O estopim dessa última rodada de protestos foi a morte de Mahsa Amini. Só que essa também a gente tem que ver que é a última rodada, porque outros episódios aconteceram ao longo dos últimos 10 anos. Em 2019 houve um importante protesto popular, mas ao longo, de lá para cá, houve também momentos de rebeldia das mulheres, especificamente. Já houve outros episódios assim, das mulheres saindo às ruas sem o hijab, tirando o lenço da cabeça, se rebelando contra essa imposição. Então, esse é simplesmente o mais novo momento. Chama atenção agora é que as manifestações, assim, elas não têm um volume tão grande como já tiveram em outros momentos, principalmente 2019, mas elas estão muito assim dispersas pelo país, pipocam nos bairros a cada momento de maneira imprevisível, muito espontâneo, que é outra característica desse movimento que leva também a crer que enfim, a sua espontaneidade, enquanto permanecer não organizada, é difícil ela conseguir nesse momento romper barreiras mais importantes de reivindicações e tal, mas ela é assim por causa da repressão. O regime é tão repressivo que a forma com que ela consegue. Mas é impressionante a coragem dessas mulheres, a coragem desses manifestantes, um nível de letalidade muito grande, que essas manifestações continuem, e as mulheres continuem saindo em espaços públicos sem o hijab. A gente tem recebido nas mídias sociais, a gente vê, elas estão desafiando muito, é de uma coragem muito grande o que a gente está vendo. Há um contexto maior envolvendo a insatisfação. A gente nunca, quando um grupo populacional vai às ruas, nunca é uma questão só. Geralmente tem uma insatisfação latente e tem um estopim. E é o que a gente vê no Irã. Esse controle sobre o que a mulher mostra ou não mostra do seu corpo acaba sendo transformado numa metáfora do poder do regime. Portanto, recai sobre a mulher o peso dessa ditadura, dessa não democracia, desse regime fundamentalista e autocrático. Recai sobre a mulher mais do que sobre o homem. O hijab, ele em si, não é signo de opressão ou não opressão da mulher. Agora, o regime fundamentalista, autoritário, autocrático iraniano, ele é um regime que oprime a mulher muito mais do que o homem. E mesmo assim, a mulher iraniana, ela tem uma representação grande no parlamento, ela tem uma inserção grande nas universidades, ao ponto de, recentemente, terem sido criadas cotas para homens. Porque estavam preocupados que as mulheres iam começar a ser as melhores profissionais e ocupar os postos de trabalho, a ponto que é impossível conter essa força de trabalho feminina. E ela tem sido contida. Então, ela tem tido menos oportunidades, salários menores. O estopim não é uma questão econômica, mas ela certamente se funde a uma questão econômica, que é um país cansado das sanções norte-americanas impostas sobre ele, com todas as dificuldades, inflação, dificuldades, preço da gasolina,
Tudo isso se soma, né? Esses manifestantes, eles, de certa forma, colocam na conta do atual regime as sanções, né? Então, é claro que eles não são pró-norte-americanos, essas manifestações não são pró-norte-americanas para nada, não tem esse elemento nelas, como ao contrário do que o próprio regime diz, né? E que alguns dizem, não, isso é coisa da CIA, é a CIA que está aqui tentando desestabilizar o regime. Não são, e a gente vê isso já vem de longa data. Então, você tem um cenário em aberto, ao mesmo tempo muito difícil de romper a barreira repressiva. O Irã hoje tem um presidente conservador, linha dura, ou seja, muito alinhado também ao Ayatollah Supremo, Ali Khamenei, que por sua vez está velho e doente, e aí tem também uma fonte de instabilidade, uma brecha, enfim, não saber o que vai acontecer, porque não se tem um sucessor do Ayatollah Supremo em vista, mas tem um sistema de escolha, tem um sistema institucional criado pelo primeiro Ayatollah Supremo, muito elaborado, muito ramificado, muito elaborado, com várias instâncias decisórias. Então, é de se ver.